dica de hoje é sobre determinação da matéria seca na cultivar BRS Capiaçu com uma rebrota de 70 dias. Nós vamos utilizar a metodologia do uso do forno micro-ondas, uma metodologia simples que dá para todo mundo aplicar em suas propriedades. Primeiro passo, cortar a forragem. Como trata-se de uma capineira, a gente vai precisar passar ela na ensiladeira para picar esse material. Se fosse uma outra forragem, como capins, braquiária, Tifton, Mombasa, MG12, qualquer tipo de forragem, bastaria cortar com a tesoura, né? Ou se quisesse também picar na ensiladeira, não teria problema nenhum, e levar para o micro-ondas para fazer a determinação. Então vocês vão ver a sequência, o passo a passo que dá para vocês aplicarem na propriedade de vocês. É simples, a gente pega 100 gramas da amostra e trabalha em alguns tempos dentro do micro-ondas. 5 minutos inicialmente, 4 minutos, 2 minutos, 1 minuto, até estabilizar o peso da amostra. O que vai acontecer? A cada tempo desse, nós vamos abrir o micro-ondas e tirar o copo de água que tem que estar ao fundo para não queimar a amostra. E com isso aqui, com essa metodologia, vai perder a água da amostra. E nós vamos ter aí ao peso final, no final do processo, a matéria seca deste material. Isso é importantíssimo, pessoal, a determinação de matéria seca para a gente fazer o processo de ensilagem de forma correta, para calcular o consumo animal conforme a matéria seca, tá? Então, ao final disso aqui, a gente vai fazer mais uma síntese do que é isso aí em relação ao consumo, a importância disso aí para que o produtor rural, o técnico, converta para o funcionário da fazenda e mostre o tanto de volume, ou seja, massa verde que o animal vai comer no coxo ou na pastagem quando é no sistema de pastejo para outras variedades de capim. Então, a gente vai seguir essa sequência aqui. Para tanto, a gente precisa, ó, o micro-ondas, um copo de água, tá? O micro-ondas, um copo de água. Esse copo de água vai ficar ao fundo lá do micro-ondas e a bandeja vai girar normalmente. Uma balança digital de precisão. Eu posso trabalhar com uma caixinha de papelão ou um saco de papel também para fazer essa determinação dentro do micro-ondas. Ou uma metodologia ou outra, ou com um material outro dá certo. O importante é ter o peso ou do saquinho ou da própria caixinha. Agora aqui está sendo a última rodada de 1 minuto, para a gente ver se a amostra realmente permanece estabilizada. Está aqui a amostra. Vamos ligar a balança mais uma vez. Pronto. Permaneceu com 54 gramas. Então, eu tirando 40 gramas da caixa, eu tenho uma amostra com 14 gramas peso final. Então, 14 gramas. Então, eu tenho 14 gramas. Então, nós seguimos a sequência, observem que estabilizou no 14. Então, o peso inicial foi de 100 gramas. Peso final, 14 gramas. Conclusão. Para esta amostra analisada com o BRS Capiaçu com 70 dias de rebrota, o teor de matéria seca desta amostra é de 14%. Então, esse capim tem 14% de matéria seca nesta idade. Se eu tenho 100 quilos, eu tenho 14 quilos de matéria seca. O que é matéria seca, pessoal? Para que vocês todos entendam, é importantíssimo isso aí. A matéria seca é a parte da forragem, do volumoso, que tem fibra, minerais, lipídios, proteína. Fora isso aí, é água. Então, temos a matéria seca e água. O animal consome as duas coisas, água e matéria seca.
Mas para os cálculos de nutrição animal, cálculo de consumo, ingestão de proteína, ingestão de energia, que é o NDT, a gente precisa ter esse parâmetro aqui, que é a determinação da matéria seca, tá bom? Então a gente vai fazer uma síntese em relação à quantidade de matéria seca que está com essa idade aqui, a BRS Capiaçu, o quanto uma categoria animal necessitaria comer desta forragem para atingir a sua exigência de consumo. Agora é a dica de cálculo de consumo, baseado na matéria seca. Vamos lá. Determinamos a matéria seca deste capiaçu com 70 dias, ele está com 14% de matéria seca. Uma ovelha de 50 kg de peso vivo, todos os cálculos de consumo a gente baseia com tabelas de NRC, uma metodologia própria da nutrição animal, não tem nada aleatório. Eu estou dando um exemplo aqui para vocês entenderem o quanto o animal, um ruminante, consome. Não é regra, é um exemplo aqui. Por exemplo, eu tenho uma ovelha que tem um peso vivo de 50 quilos. O consumo desse animal vai ser de, por exemplo, 4 kg de peso vivo, baseado no seu peso vivo. Então 50 vezes 4, esse animal vai precisar comer 2 kg de matéria seca por dia, 2 kg de MS. Aí, para o funcionário, para o vaqueiro na fazenda, matéria seca não vai adiantar a gente falar isso para ele. A gente precisa falar em volume natural, massa verde, né? Volume de material fresco. Então vamos converter. Se eu tenho em 1 quilo deste capiaçu com 70 dias, ele está com 14% de matéria seca, então em 1 quilo eu tenho apenas 140 gramas de matéria seca. Então aqui é a mesma unidade de medida, 1 quilo, 0,14 ou 140 quilos. Essa ovelha precisa comer 2 quilos de matéria seca dia. Então eu faço a regra de 3 simples, né? Se 1 quilo está para 140 gramas e 2 quilos, então baseado nesta altura desse capim, esse animal precisa comer ao longo de suas 24 horas 14,28 kg de matéria verde, ou seja, o capiaçu passado na máquina na ensiladeira em 2 ou 3 tratos diários para atender a sua necessidade de consumo. Aí eu já vou aqui para uma vaca de leite. Uma vaca de leite com 480 quilos, que tem aí 16 arrobas, baseado nas tabelas do NRC, não está aqui ao pé da letra em relação até a produtividade de leite, mas só para vocês terem um exemplo sobre o consumo. A gente lá na tabela do NRC vê o peso do animal e a produção de leite diária para fazer o cálculo de consumo. Mais um exemplo. Essa vaca com 480 quilos, consumindo 3,75% do seu peso vivo, então 480 vezes 3,75, esse animal vai precisar comer 18 kg de matéria seca. Essa vaca leiteira, de 16 arrobas, uma vaca grande. Em 1 quilo, a regra de 3, a mesma coisa, é 1 quilo do capiaçu verde, fresco, cortado agora na área, ele tem 140 gramas, ou 0,140 kg de matéria seca. Ela precisa comer 18 kg de matéria seca. Então eu faço a regra de 3 simples, a mesma coisa. Então esse animal precisa comer 128 quilos do BRS Capiaçu, picado na ensiladeira, na máquina, durante as 24 horas, em 2 ou 3 tratos diários. Então, através dessas contas aqui, pessoal, dá para vocês observarem o quanto que o seu orçamento forrageiro na sua fazenda se adequa à sua realidade. É importantíssimo esse cálculo de matéria seca e converter para o pessoal que trabalha na propriedade em relação ao volume natural. Então, se eu tenho um número X de vaca aqui, é só multiplicar e falar, o primeiro trato da manhã vai precisar comer tantos quilos, o segundo trato, tantos quilos. Aí trabalha assim com balaios, com carreta de trator, com galinhota, carrinho de mão, como algumas regiões chamam. Então a prática aí na fazenda, cada um define a sua metodologia. Espero que vocês tenham gostado dessa prática aqui. É uma prática que a gente sai um pouco do campo, é como se fosse uma prática de laboratório mesmo. É importantíssimo, pessoal, isso aí, para que todos vocês entendam essa dinâmica de consumo dos ruminantes e a gente alcance o máximo de produtividade por animal. Para quem está assistindo o vídeo pela primeira vez, eu peço que inscreva-se no canal, siga-nos também pelo Instagram, para se atualizar aí nas áreas técnicas aí que a gente tem passado por diversas propriedades aí, contribuindo com a agropecuária das regiões aí. Estou muito feliz por estar participando e podendo contribuir mais uma vez com todos vocês aí no setor de pecuária. Aqui é mais uma dica técnica. Apliquem-se em suas propriedades com qualquer forragem que vocês têm, para vocês trabalharem de forma profissional. Um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima oportunidade.